nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra na leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou aos 5.000. No dia seguinte, reunidos em Jerusalém, os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre, e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles, e os interrogavam com que poder, ou em nome de quem, vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo, e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na palavra de Deus hoje vem dizer que Pedro e João, eles pregavam. E Pedro e João, eles tinham curado um paralítico pelo poder de Deus. E aqui, a partir desse momento que eles estavam fazendo bem, que eles estavam pregando, os sumos sacerdotes, eles se irritaram com aquilo ali. E eles não quiseram, eles prenderam Pedro e João. Só que aqui no finalzinho, aqui embaixo vem dizer assim: muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram. Muitas das vezes a gente vai se questionar por que a gente só quer fazer o bem, a gente só quer levar a verdade. E muitas vezes nós somos tão perseguidos, e muitas vezes as pessoas inventam coisas da gente, dizem coisas de nós. Só que nós temos de lembrar uma coisa: com Jesus foi assim, com os apóstolos foi assim, e conosco não vai ser diferente. Aqui eles foram perseguidos, eles foram interrogados, eles foram presos. Só que pessoas ouviram a pregação deles e acreditaram. Almas ali foram salvas. E diz que o número dos homens chegou a uns 5.000. Então tudo aquilo que a gente fala, toda a verdade que a gente leva, por mais que muitas vezes a gente tenha de sofrer muitas coisas, terá um fruto, terá algo bom diante daquilo dali. O que nós não podemos ter é medo. Medo de anunciar, medo de fazer o bem e medo de fazer muitas coisas por Jesus Cristo. E aqui diz que eles, os sumos sacerdotes, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele respondeu: Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vós crucificaste e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está sendo curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele deu essa resposta. E aqui ele diz que era pelo nome de Jesus Cristo que ele estava fazendo aquilo dali. Não era pela glória dele, não era pelo poder dele, mas era por Jesus Cristo. Porque Jesus, ele deu poder, Jesus, ele deu autoridade para que os apóstolos fizessem aquilo dali, mas pelo nome dele. Porque nós, seres humanos, nós não temos poder nenhum para fazermos nada, mas somente com Jesus, e se ele nos permitir. E aqui diz que Jesus, ele é essa pedra que os construtores, eles desprezaram. E na nossa vida, se nós desprezarmos a pedra principal, tudo na nossa vida vai desandar. Porque tem pessoas que hoje estão sofrendo de várias maneiras na sua vida. Porque pessoas hoje estão com a sua vida tão desordenada? Porque rejeitaram a pedra principal, que é o Senhor. E aqui ele diz também, Pedro, que nenhum outro há salvação. Nós podemos procurar salvação em vários lugares, mas nós só iremos encontrar em Jesus.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.